Questão sobre divisão meiótica. Vamos analisar essa questão sobre divisão meiótica. Comecemos pela leitura da questão. A ilustração abaixo reproduz esquematicamente um momento no processo de meiose. Espera-se que a seguir ocorra. Então temos aqui uma célula, uma ilustração que representa uma célula em processo de meiose. A meiose é a divisão celular na qual uma célula vai produzir 4 células filhas e em seguida essas células vão se transformar em gametas, em células sexuais ou reprodutoras. Que momento é esse da célula? Para saber o que vai acontecer a seguir, eu tenho que saber que momento é esse. Nós sabemos que a meiose é dividida em meiose 1 e meiose 2. Eu posso deduzir que fase é essa da meiose, se é a meiose 1 ou é a meiose 2. O que é que observamos? Observamos um parelhamento dos cromossomos homólogos na região equatorial da célula. E esses cromossomos se prendem às fibras do fuso. Ok? As fibras do fuso. Ora, só existe uma etapa em que as células se alinham na região equatorial. É na metáfase. Se os cromossomos, além de estarem alinhados, estão parelhados ou pareados, posso usar os dois termos, então eu deduzo imediatamente que se trata da metáfase 1 da meiose. Que é a meiose eu já sei, porque a questão já me comunicou, já me disse. Agora eu passo a saber que é a metáfase 1 da meiose. Por quê? Metáfase porque estão alinhados e metáfase 1 porque eles estão emparelhados. Agora vamos analisar as alternativas. Então espera-se que a seguir ocorra duplicação dos centríolos. Não, porque os centríolos já estão duplicados. Em cada polo da célula já possui um centríolo. Desaparecimento da carioteca. Se estamos na meiose, na metáfase, a carioteca desaparece no final da prófase. A propósito, os cromossomos só podem estar duplicados, ou melhor dizendo, alinhados e pareados, presos às fibras do fuso, porque só acontece isso porque a carioteca já se fragmentou no momento anterior. Portanto, não vai acontecer a seguir a fragmentação da carioteca, porque ela já se fragmentou anteriormente. Ele diz: pareamento vai acontecer a seguir. Pareamento dos cromossomos homólogos. Os cromossomos homólogos já estão pareados. Eles não irão mais se parear, porque já estão pareados. Vai acontecer a seguir permuta ou crossing over? Não, porque a permuta ou crossing over, que é a troca entre pedaços entre os cromossomos homólogos, já ocorreu. Por quê? Por exemplo, nesse cromossomo eu observo que há um pedaço do cromossomo do seu homólogo. E no homólogo, parte branca, há um pedaço desse outro cromossomo. Então já ocorreu a troca entre pedaços, entre fragmentos dos cromossomos homólogos. E esse fenômeno é chamado de permuta ou crossing over. E ele já ocorreu. Letra D. Separação dos cromossomos homólogos. A fase seguinte à metáfase é a anáfase, e nesse caso aqui as fibras irão encurtar a distância e irá atrair os cromossomos para as regiões polares. Portanto, haverá uma migração dos cromossomos homólogos, que ele chamou aqui de separação dos cromossomos homólogos, que eles vão se separar migrando em direção às regiões polares da célula. E era isso sobre essa questão.